Olá, gente. Este é Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital. E o nosso objetivo aqui é conversar sobre ideias de livros ou filmes que estão rolando por aí neste momento. Nós temos aqui hoje o Tarcísio José de Freitas Carvalho e vamos conversar sobre o livro Em que creem os que não creem. A gente volta daqui a pouco. Voltamos então com Resenha e queremos falar hoje sobre o livro Em que creem os que não creem, de Umberto Eco e Carlo Maria Martini. Tarcísio, obrigado por ter vindo. Fique calmo, tá? Não precisa ficar nervoso. Estou me esforçando. Vamos falar sobre ideias. Olha essa ideia, em que creem os que não creem? Sabe, uma primeira pergunta que me ocorre é, mas por que temos que supor que os que não creem, creem em alguma coisa? Faz sentido isso? Faz algum sentido para que haja o livro. Bem, foi um editor de uma revista que encomendou esse diálogo desses Exatamente, pensadores. Encomendou o diálogo entre os dois, de um laico e de um cardeal. Então eles trocam cartas e nessas cartas cada um, no começo Umberto Eco inicia as cartas, um pouco à vontade com isso, e depois o cardeal Carlo Maria, ele inicia também parte do debate. Então, essa é o ponto de vista de um com relação ao ponto de vista de outro. Tá. E temos, então, ideias. São várias ideias. Na verdade, eles não discutem o tema em que creem os que não creem, apenas apontam alguns artigos de crença ou de fé. Discutindo assuntos pontuais, vai ficar manifesto em que creem os que não creem. Os que não creem, tá certo. Essa expressão laica, é bastante usada pelo Umberto Eco. Você tem uma ideia de por que ele volta a isso? Parece que ele gosta de enfatizar isso? É bem marcado isso, porque ele está falando com um cardeal da Igreja Católica Romana. Então, existe o clero e quem não é do clero, os outros. Então, e ele se coloca na posição de os outros, embora ele, no caso, ele não consegue ser aquele que não crê, no caso, como o clero, mas ele é um pouco prejudicado nisso, porque ele teve formação católica. E só lá, uns 20 e poucos anos, em que ele abandona a fé, nesse sentido. Como assim prejudicado? Você quer dizer que ele mostra influências da formação católica? Exatamente. É diferente de alguém que nunca tivesse tido, embora eu pessoalmente ache assim impossível, uma formação católica ou cristã, para deixar mais genérico. Ok. É verdade também que ele insiste no começo, o Umberto Eco insiste no começo, que para conversarem o outro não está vestido de suas vestes de príncipe da igreja. Ele diz isso, não é? Mas a ideia não é distinguir, porque por outro lado ele se chama de laico. Como? Ele está insistindo que o outro não está vestindo as vestes de cardeal, então ele não precisaria enfatizar que é laico? O que há nessa postura? Na verdade, sempre que há um debate religioso, e é bastante interessante isso, que no debate religioso ele quer reforçar essa laicidade, mas ao mesmo tempo é um grande atrevimento. É como se eu parasse assim, a gente estivesse conversando numa roda e alguém que fosse especialista em fusão nuclear se assentasse e eu dissesse assim, eu queria dizer para você algumas coisas sobre fusão nuclear. Ou então eu vou dizer como é que você resolve o problema do vazamento de óleo, sem ter um grande conhecimento disso. E na questão religiosa, todo mundo se arvora no direito de querer discutir a questão religiosa, mesmo não tendo formação. Aí você fala, mas você precisa de formação para isso? Para questões técnicas, sim. Mas então ele deixa entrever que
a formação religiosa, na verdade, ela é intrínseca no ser humano, não dá para escapar dela. Então, é até interessante que ele chame essa de laicidade alguma coisa que ele está mostrando que é religiosa. É uma perseguição, né? A pessoa, às vezes, quer se desvestir de linguagem e de postulados religiosos e está todo religioso lá. Isso acontece em outras áreas também, não lhe parece? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu creio que, pessoalmente, seja impossível discutir qualquer assunto. Eu lembro de um amigo, quando eu lecionava eletricidade, e eu falava do Evangelho, de Bíblia, ele falava assim, você acha que a eletricidade ela podia ser diferente, eletricidade de crente, eletricidade de não crente? Eu disse para ele assim, me parece que sim. As duas vão dar choque da mesma forma, mas a questão é que quando qualquer assunto não aponta de volta para a fonte, ela é manca. É incompleto, né? Não dá o crédito. Bem, nós vamos continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Voltando à discussão de ideias, como fazemos aqui hoje, discutindo esse livro Em que creem os que não creem, de Humberto Eco e Carlo Maria Martini. Está conosco aqui o Tarcísio para conversar sobre essas ideias. E eu queria mencionar, eu ia fazer isso no final do bloco anterior, o que eu li, que escreveu, que disse o Richard Dawkins, autor daquele conhecido livro Delírio de Deus, uma negação bem agressiva da ideia de Deus. E ele diz que o criacionista está fazendo ciência, só que está equivocado. E nós dizemos que eles estão fazendo religião, só que estão equivocados. Como é que você vê isso? Concorda com o Dawkins? Estamos fazendo ciência quando lidamos com as ideias do criacionismo? Em parte eu creio que sim. Como todo mundo já sabe, a Escritura não é um livro de ciência, mas vai depender muito de qual linha conservadora vai abordá-lo para dizer nós temos alguma coisa científica aqui, quando você de fato não tem como dizer isso. Você tem a narrativa da criação, por exemplo, mas você não tem como dizer com certeza de que não, isso aqui está sendo dito de um ponto de vista científico. É sempre um ponto de vista religioso, é o ponto de vista de Deus na história da redenção. É isso que a gente tem. Então é possível sim que alguns teólogos estejam tentando fazer ciência ali. E seria muito interessante se todo mundo ficasse na sua esfera, porque a religião é bem mais atrevida do que isso. Mas se o cientista fizesse apenas ciência, todo mundo seria mais feliz. Mas o cientista ele não aguenta, ele tem que falar sobre o sentido da vida. Isso, a origem. Todas as vezes eu lembro que eu via os programas de televisão com Carl Sagan, mas então quando falava de origem da vida, sentido da vida, eu falava assim, mas isso não é ciência. Não, isso escapa. Então, e sempre escapa. E é muito complicado você estudar alguma coisa sem você pensar em propósito. Então, seria tolo o cientista dizer assim que não, eu não penso em propósito, porque seria uma absolutização de uma área do conhecimento em que teoricamente não teria nada a ver com outras áreas, embora muitas vezes acontece isso mesmo. Eu já ouvi mesmo a declaração, não há propósito. Isso também é uma declaração uma declaração filosófica a respeito do assunto, né? Talvez todo mundo ficaria mais à vontade de dizer assim, tudo bem, você dizendo não há propósito, mas nós entendemos que há propósito, vamos tentar conversar sobre isso de um modo razoável. Embora razoabilidade a gente não consegue nem em reunião de condomínio. Especialmente em reunião de condomínio. Bem, o Humberto Eco e o Carlo Maria Martini falam aqui, porque na verdade, como nós constatamos lendo o livro, o que eles fazem é discutir, e nós mencionamos isso agora há pouco, discutir algumas
ideias, algumas coisas em que creem os que não creem, né? Uma delas tem a ver com esperança, é a primeira abordagem deles, né? Existe uma esperança comum, fora, né? Comum a ambos. Para as pessoas em geral, ou esperança é algo cristão. Como é que entendemos isso? Aliás, é muito interessante, quem levantou essa questão primeiro foi Umberto Eco, que ele que disparou essa primeira carta. É verdade. E é interessante ele falar de esperança, porque se nós somos apenas um processo de seleção natural em que chegou até aqui, muito obrigado, nós temos um bom padrão hoje, é esperança do quê que a gente está falando? Esperança por quê? Exato, e a resposta do Carlo Maria vai exatamente nessa linha, que você precisa de alguma coisa, vamos chamar, maior, para justificar aquela esperança. Então é sempre essa conversa. Então eles querem, no caso Humberto Eco quis primeiro saber alguma coisa comum entre os que creem e os que não creem dentro desse processo de esperança. Eu responderia que sim. O que há em comum? O que há de comum é que se você crê juntamente com o que não crê, mas se você crê de um modo emancipado... O que é isso? Crer de um modo emancipado? Deus diz as coisas de uma certa maneira na sua revelação, a Bíblia. Mas se você crê em Deus, mas não está muito firme com essa questão, isso não é normativo para você... Normativo quer dizer, não me diz como fazer, como exatamente, viver. Não é a sua regra de viver, é o seu livro como regra de viver, então você vai pensar outras áreas da vida não de acordo com o livro. E isso eu estou chamando então de emancipação. Então se você está fazendo alguma coisa de um modo emancipado, por exemplo... Por sua conta. É por sua conta. É imaginar que você fala assim, não, eu acho muito importante a questão do amor uns aos outros. Mas então eu estou chamando isso de emancipado porque se você não pode falar de amor uns aos outros sem amar a Deus acima de tudo. Ok, é o referencial. Então você usar uma coisa e não usar outra, isso é um roubo. Você está roubando uma ideia cristã, mas metade dela. Então é possível, desde que eu me emancipe dessa primeira e fale assim, tá bom, então vamos ter um ponto comum aqui, uns aos outros. Então, é possível o que crê e o que não crê andarem de mãos dadas, desde que alguém abra mão. Okay. E no caso, abrir mão do Deus acima de tudo. Então, vamos dar as mãos, os famosos, uns aos outros. Isso acontece bastante. Uma síntese. Mas, ok, a gente já deixa para lá o referencial e ficamos só nós aqui. Mas o que dá sentido para isso não é o referencial que nós supostamente abandonamos? Mas isso é como, para mim é como propaganda política. Todo mundo está tentando convencer alguém de alguma coisa. Humberto Eco está tentando convencer de que você não precisa de um referencial sobrenatural. Ok. E o outro tentando dizer, nós precisamos de um referencial sobrenatural. Pronto. Então, jogue os dados e vamos ver. E termina assim, vamos voltar para a próxima parte do programa daqui a pouco, porque não vai ter mais o que falar agora. É mais ou menos um término assim, né? Mais ou menos. A discussão não chega numa conclusão. Não chega. Okay. Então a gente volta daqui a pouco com resenha. Resenha voltando e discutindo estas ideias do livro Em que creem os que não creem, de Umberto Eco e Carlo Maria Martini. Tarcísio, falamos sobre a questão da esperança e a coisa fica assim, não definida sem um referencial. Agora, outra questão importante que é abordada aqui pelos dois, a questão da vida. Bem atual. Fala-se em valorizar a vida, em amar a vida, em tremer diante da vida, ao mesmo tempo em que se permitem certas práticas contra a vida. Como é que você viu essa questão no livro, no diálogo dos dois?
Humberto Eco, ele de novo inicia essa conversa nessa linha sobre o valor da vida para discutir a questão de aborto, questões mais complexas. No começo ele não queria, ele queria um tema mais distante para poder aquecer, até como a gente está tentando... Para o pessoal não entrar muito em certos detalhes. Exato, talvez, né? mas depois ele vai para os detalhes com tranquilidade, mas acaba chamando de valor da vida, dizendo assim, por exemplo, que criança é uma bandeira que todos se sensibilizariam com ela. Será que todos mesmo, hein? Essa que é a questão. Eu não sei que janela que ele tem na casa dele, porque se você abrir qualquer janela, você vê que o mundo ele é uma grande desgraça. Uhum. Então, nesse ponto, o existencialista ele consegue ver melhor o mundo, que é tudo uma náusea. Uhum. Então, onde é que estaria o sentido? Porque se toda a moral que nós conseguimos na seleção natural chegar até agora foi essa, então nós temos alguns poucos iluminados que realmente veem as coisas de um modo bom, benigno. E eu sempre falo que eu peço desculpas a John Rawls, que é um dos que discute a questão contratual de modo contemporâneo, um filósofo, em que ele acredita que as pessoas vão ter o desejo de se sentar à mesa para conversar. Como eu disse, nem numa reunião de condomínio, nem numa igreja, nem em lugar nenhum onde tem o humano. As pessoas terão esse desejo natural de sentar e conversar e chegar num acordo. Eu acho isso um pouco simplista, ele achar que essa questão moral tem evoluído tanto que as pessoas vão querer fazer isso. Então, quando ele fala desse valor da vida ou que as pessoas amariam porque criança é importante, as pessoas estão matando crianças, as pessoas estão queimando crianças. Parece que ele não está vendo o que está acontecendo, é isso? Exato. Ou então, mesmo vendo isso, então pega essa bandeira e por que essas pessoas não estão pregando isso? Parece sempre uma concepção pessoal. Eu cheguei a essa evolução, eu cheguei a essa moral e isso é o que basta. Parece que a ideia não é pregar jamais, mas esperar que aconteça. Esperar que os outros percebam. As pessoas vão chegar naturalmente a essa posição. Essa questão de esperar é complicada, porque, como eu li uma vez em algum lugar qualquer, se você quer que um muro fique branco, você tem que pintá-lo sempre de branco. Deixá-lo como está significa que ele vai ficar sujo, vai piorar. E tudo nessa vida, você deixa no estado em que está ou de espera, vai piorar. Então, é uma percepção que não é de melhora. Mas não há um cuidado contemporâneo maior com a criança, estatutos da criança, do adolescente, essa coisa? Isso não significa que a sociedade está mais preocupada, sim, com o bem-estar e, portanto, valoriza, ou por causa de valorizar, mais a criança? Isso diz os documentos, mas nem sempre combina com as práticas. Por exemplo, você pode ver na discussão mundial as pessoas se escandalizando quando 2 são mortos num atentado em algum lugar. Mas você não vê muito alarde quando você sabe que algumas crianças são mortas porque ou na China porque são meninas, ou sendo mortas na África porque é o costume. Ou então mesmo em tribos indígenas no Brasil, porque vai ser mais complicado para aquela sociedade, embora seja uma discussão um pouco mais complexa. Mas isso acontece em vários lugares, em várias instâncias, e não parece ser um grande alarde. Então, eu não tenho certeza se a gente está tão preocupado com isso. Parece que não. Aliás, eu vejo um conflito aí, porque, por um lado, há os tais estatutos e alguma iniciativa e certas posturas em defesa das crianças. Por outro lado, a própria cultura é vista quase de uma maneira religiosa, se não de uma maneira religiosa mesmo, quando se lida com a questão da morte, o assassínio mesmo, de crianças porque são do sexo feminino. Em algumas sociedades isso acontece e a gente não pode mexer nisso. Exato. Porque aí vem a antropologia dos nossos dias e bate de frente. Nesse ponto, o cardeal Carlo Maria ele foi muito feliz nessa colocação, porque enquanto se fala muito de vida humana, valor da vida humana, e ele vai dizer, peraí, o valor da vida humana é porque ela é divina. Embora ele não use o termo, a importância disso é porque é a imagem de Deus. Ele diz que estamos diante de Deus. Exatamente. Então,
é um ser diante de você. Então, quando você vê uma criança, você vê o quê? Vai depender para quem você pergunta, né? Se é para pais estressados, você vê um transtorno na sua frente. Eu tenho 4 filhos, eu faço bem ideia do que é isso, de vez em quando. Mas, se você não entender que você tem um valor divino diante de você, que alguém é a imagem de Deus, ou seja, então você tem uma preocupação suprema, usando as palavras do Carlos Maria, realmente não sei o que vai nos fazer concluir que nós temos diante de nós um valor supremo. Sem o referencial fica complicado, né? Aí vamos, talvez dizer que valorizamos, mas na verdade não acontece a valorização. Não. Na prática não. Não. Obrigado, Tarcísio. E cá estamos nós então falando sobre ideias de livros e filmes que estão fazendo sucesso em nossos dias, ideias que estão sendo discutidas, que são importantes em nossos dias. Se você tiver alguma sugestão de algum livro ou filme que a gente possa analisar aqui, mande um e-mail para resenha@mackenzie.br e nós vamos considerar a sua sugestão também. Até o próximo programa.